Explosão no Líbano danifica instituições adventistas. Na República Dominicana, a agência humanitária ADRA ajuda pessoas afetadas pelo furacão Isaías. Igreja Adventista na América do Norte lança série para jovens com foco em saúde mental. Veja agora os detalhes destas e outras notícias aqui na NN. Recentemente, uma explosão abalou a capital libanesa, Beirute, matando mais de 130 pessoas, ferindo milhares e deixando mais de 300 mil desabrigados. A explosão teve origem em uma instalação usada para armazenar nitrato de amônio, um produto químico altamente explosivo. Nenhum fiel adventista perdeu a vida, mas algumas instituições foram afetadas. Líderes da igreja no Oriente Médio e Norte da África confirmaram danos aos edifícios no campus da Universidade do Oriente Médio. Janelas explodiram em casas, dormitórios e salas de aula e telhados caíram. Danos semelhantes foram relatados no centro de mídia localizado no campus da universidade. 2 igrejas adventistas, 2 escolas secundárias adventistas em Beirute e o escritório da agência humanitária ADRA também ficaram danificados. Janelas e portas de vidro foram quebradas e voluntários trabalharam cuidadosamente para limpar os escombros. O Centro Adventista de Aprendizagem para Refugiados também foi seriamente danificado. O presidente da Igreja Adventista no Oriente Médio, Rick McEdward, disse: Eu apenas quero dizer novamente obrigado à Igreja Adventista Mundial pelas orações, apoio e incentivo, pela forma como vocês têm estado juntos como uma família mundial. Isso torna as pequenas coisas que fazemos aqui muito significativas. Eu realmente quero lembrar a cada um de que as pessoas aqui em Beirute sofreram essa tragédia e, claro, sofreram perdas econômicas, perderam a vida, foram afetadas psicossocialmente. O impacto disso os relembra dos dias de guerra do passado. Lembre-se do povo de Beirute e daqueles de nós que estão fazendo o nosso melhor para servi-los. Queremos fazer nosso melhor e queremos ser fiéis a seus anseios de servir ao povo de Beirute, de maneira que honremos a Deus e construímos junto do povo daqui. Muito obrigado por todo o seu apoio e especialmente pela forma que estão orando por nós ao redor do mundo. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, também está trabalhando no fornecimento de suprimentos de emergência para trabalhadores e sobreviventes. O diretor da ADRA na região, Gunther Wallauer, destacou: Como ADRA, nós servimos qualquer pessoa afetada por um desastre como este, ou vamos para uma comunidade desenvolver meios de subsistência. Desta forma, se você também quiser contribuir para o bem-estar da população aqui do Líbano, que está sofrendo muito após esta explosão, você pode, por meio do link que você vê na tela, fazer uma doação. Deixamos claro que sua doação vai ajudar uma família, uma criança ou uma pessoa idosa. Nós iremos àqueles que estão passando necessidades e a milhões de libaneses. Eu gostaria de dizer que quase todos aqui no Líbano foram afetados. Quero agradecê-lo muito pelo seu sacrifício para ajudar-nos a auxiliar as pessoas aqui no Líbano. Para ajudar a ADRA a socorrer os libaneses, acesse adra.org/emergency fund.
e faça sua doação. Na República Dominicana, a Agência Humanitária Adventista ADRA está prestando assistência a centenas de famílias afetadas pelo furacão Isaías. A tempestade trouxe chuvas que transbordaram rios, afetando mais de 5.000 pessoas em 14 províncias e destruindo milhares de casas. A ADRA está fornecendo camas, alimentos e roupas para as famílias. O presidente da Igreja Adventista na República Dominicana, Paulino Puello, relatou que, após a tempestade, os membros da igreja na região sudeste forneceram refeições quentes para centenas de pessoas por 3 dias consecutivos. Os adventistas do país arrecadaram fundos para ajudar as famílias afetadas. O pedido é para que oremos por todos os afetados. Os ministérios de jovens e jovens adultos da Igreja Adventista nos Estados Unidos e Canadá lançaram meses atrás no YouTube e nas redes sociais a série Momentum. A cada sábado, a programação que surgiu no contexto da pandemia atraiu milhares de espectadores. O objetivo era compartilhar com o maior número de pessoas possível as lições bíblicas aprendidas diariamente por meio do guia da Escola Sabatina. Agora, outra série chamada Sem Mochilas, Volta às Aulas, traz uma discussão sobre saúde mental. O desejo da nova série é ajudar adolescentes e líderes a ter sucesso na transição para um novo normal. Para ver a série Sem Mochilas, de Volta às Aulas, visite facebook.com/NAD Youth Ministries. O material está em inglês. Bem, isso foi tudo por hoje. Se Deus quiser, na próxima semana a gente volta com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Que Deus abençoe e um abraço. The West Central Africa Division sends missionaries to the front lines of mission in both the cities and remote, hard-to-reach areas. But mission also happens in Pierre's office at the division headquarters. Pierre is the administrative assistant to the president of the West Central Africa Division. Part of his job is to work behind the scenes, making sure missionaries are placed where they are needed most. And while his efforts usually go unnoticed, Pierre doesn't mind and finds joy in being part of God's work. To me, I think all those who work in the vineyard or the Lord work in various capacities. Some do some work that people can see, but others also work behind the curtains. Even if you're not on the front line for people to see, I think that is not the most important. But even in your very small corner, you can contribute to the progress of the Lord. Pierre wakes up early at 4:30 so he can beat the morning rush and get to his office. He answers emails, sorts out itineraries, and applies for visas for missionaries, among other things. I don't see it as an ordinary office work. I work in the church of the Lord. Work in the church is a blessing because we are called to work, to be co-workers with the Lord in the salvation of people. And as Pierre goes about his work, he comes in contact with people who need counsel. As a church elder, Pierre prays for the different people who come to his office. Sometimes he gives a word of encouragement to the missionaries who come before they head out to the mission field. Nothing could have been really possible without the people who are working behind the scene. And some of us as leaders, we are just here to represent them. And we are the public person. But those who are working behind the scene in our division are serious workers for the cause of the Lord in our territory. So we are grateful for their life. We are grateful for their talent. We are also grateful for whatever they are doing. And we work as a team. Please pray for Pierre and the team in the West Central Africa Division. Pray that the Adventist Church continues to grow there
and that many are reached for the kingdom. Thank you for supporting Mission. Ganhei a vida quando a entreguei.
know. Queridos irmãos, eu fico feliz por vos ver, fico feliz por poder estar na igreja esta manhã, por estar aqui convosco. Nosso propósito é adorarmos o Senhor, louvarmos o seu nome por aquilo que Ele é, pela sua grandeza, pelo seu amor por cada um de nós. Eu queria acrescentar um pouco às palavras que há pouco ouvi na hora dos anúncios, as palavras do irmão Celestino, nosso primeiro ancião. Realmente ficamos impressionados com um projeto para a remodelação desta igreja, deste edifício. E vimos aqui algumas imagens que eu penso que serão as imagens ou a imagem que iremos ter na nova igreja do Barreiro, o que é realmente fantástico. Estamos a viver um tempo muito complicado. Eu tenho a certeza que tudo seria muito mais fácil se não estivéssemos a atravessar este deserto por causa desta pandemia que nos assola e que amedronta a tanta gente. Mas é um desafio que a igreja tem. E o povo de Israel aceitou os desafios de Deus não em tempo de paz, mas em tempo de conflito. E o povo saiu à batalha e foi vencedor, porque o seu general, o seu comandante era o Senhor. Esta obra não é nossa, a obra é do Senhor. E eu tenho a certeza que todos nós, unidos, nós os que aqui estamos esta manhã, aqueles que nos estão a ver e a acompanhar, e muitos outros, todos unidos, iremos levar a cabo este projeto, porque vale a pena. Vale a pena oferecermos ao Senhor um lugar diferente, um lugar com outras condições, para que Ele seja realmente ainda mais honrado e que a nossa adoração possa ser uma adoração ainda mais próxima do Senhor. Que Deus vos abençoe, que Deus abençoe este projeto e que realmente seja Ele o projeto de toda a igreja, de toda a igreja. É a minha oração. Meus queridos, esta manhã eu convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Salmos. Livro de Salmos, o Salmo 111. Nós vamos ler 2 versículos, um do Salmo 111 e outro do Salmo seguinte, o Salmo 112. Então eu peço que arranjem uma marca para marcarem na vossa Bíblia, para não desmarcarem até o final do culto este texto que eu estou a anunciar, Salmo 111. Nós vamos ler o versículo 10 do Salmo 111 e vamos ler o versículo 12, aliás, o versículo 1 do Salmo 112, é logo o versículo a seguir. Portanto, nós temos o Salmo 111, o último versículo é o versículo 10, está a ser projetado, e este é o Salmo 112, versículo 1. Então, que os irmãos estão a ler na tela ou na vossa Bíblia, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e tem bom entendimento
Têm em bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. O seu louvor subsiste para sempre. E depois, a seguir, Salmo 112, 1, louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Esta manhã eu gostaria de falar-vos sobre a questão do temor ao Senhor. O que é temer a Deus? Essa é a primeira questão. A segunda questão seria esta: como saber que alguém realmente teme a Deus? Ou, se quisermos de outra forma, como eu posso saber se realmente eu temo a Deus? Há muitas pessoas que pensam que temer a Deus é alguma coisa que tem que ver com o medo de Deus, ter medo de Deus. E esta questão está sempre relacionada com a forma como nós vemos Deus, como nós olhamos para Deus, como nós pensamos acerca de Deus. E então a pergunta aqui que caberia fazer seria: como é que eu vejo o meu Deus? Como é que eu sinto o meu Deus? Quando eu penso em Deus, como é que eu vejo, como é que eu sinto? Como é que eu percebo que será o Senhor? Alguns o veem Deus como veem o seu pai. Se o pai, e eu estou-me a referir ao tempo de infância, se o pai era um pai severo, impositor, então estas crianças e estas pessoas que um dia se tornam adultas, elas começam a ver também Deus dessa forma, como um Deus autoritário, como um Deus impositor, como um Deus arbitrário. Aqueles que veem o seu pai como um bonacheirão, alguém que deixa passar tudo, que nunca repreende, que nunca exorta, que nunca corrige. Então estas pessoas vão também, mais tarde, porque ficaram marcados com isto desde a sua infância, então mais tarde vão pensar em Deus realmente como esse ser bonacheirão que fecha os olhos a tudo, que realmente é complacente com o pecado. Há, no entanto, também aqueles que conheceram Deus através da sua palavra. Conheceram Deus quando começaram a conhecer Jesus através da sua palavra. E então a visão que essas pessoas vão tendo de Deus vai sendo formada dia a dia por uma relação pessoal que vai acontecendo entre mim e o meu Jesus, entre mim e o meu Deus. Portanto, qualquer destas três visões acerca de Deus pode realmente estar a acontecer na vida de muita gente. Mas, meus queridos, eu hoje quero dizer-vos que realmente ninguém precisa ter medo de alguém que nos ama genuinamente. Se calhar precisávamos de ter medo, algum receio pelo menos, de alguém que nos odeia. É justificável que sintamos medo de alguém que não nos quer bem, que realmente nos quer fazer mal, que nos quer causar dor, que nos quer causar sofrimento. Mas não precisamos de temer alguém que nos ama e que prova a cada momento o seu amor por cada um de nós. E quando nós lemos a Bíblia, o que é que nós vemos? Um Deus que ama. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, todos nós conhecemos muito bem esse texto, que diz que aquele que não ama não conhece a Deus por uma razão. Qual é a razão? Porque Deus é o quê? Porque Deus é amor. E é isso que ressalta em toda a Sagrada Escritura. Deus é amor.
Por isso, nenhum filho de Deus, nenhuma filha de Deus precisa de temer Deus ou ter medo de Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. E olhem, queridos irmãos, o segundo texto que vai aparecer aí na vossa tela está no Salmo 130, versículos 3 e 4. Salmo 130, versículo 3 e 4. Diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Este é um salmo de Davi. E Davi, a certa altura da sua vida, ele questiona Deus. E ele pergunta aqui neste salmo: ó Senhor, se tu observares os meus pecados, as minhas iniquidades, e Davi tinha consciência do seu pecado, Davi tinha consciência das suas iniquidades, então ele dizia: como é que eu posso subsistir? Como? Se calhar Davi estaria a pensar no seu passado, quando ele foi um homicida, quando ele foi um adúltero, e por isso agora ele se questiona a si próprio, colocando esta questão como que a colocando ao próprio Deus: Senhor, se tu observares a minha condição, a minha iniquidade, então, Senhor, como é que eu poderei subsistir? E ele agora diz aqui para todos nós, não é? Porque isto está escrito numa linguagem plural e não singular. Mas se quisermos ler para nós próprios, então volta a ser uma questão singular. Senhor, se tu observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Se tu observares o meu pecado, Senhor, como é que eu poderei salvar-me? Mas eu disse que era o versículo 3 e o versículo 4. Porque no versículo 4, Davi diz que encontrou uma resposta para esta questão que o atormentava. E qual é a resposta? Contigo está o quê? O perdão. Para que sejas o quê? Temido. O que é que isto significa? Significa, em primeiro lugar, que Davi, ele conhecia o perdão de Deus e conheceu de uma forma muito prática. Davi sentiu na carne, na pele, o grande perdão de Deus, a abrangência do perdão de Deus. É verdade que Deus o censurou, é verdade que Deus mandou o seu profeta que apontou o dedo ao nariz de Davi. Quando Davi tentava fazer de conta que aquilo que tinha feito não era nada, então ele ouviu do Senhor a repreensão, ele ouviu do Senhor a correção. E agora Davi, quando confessa o seu pecado, Davi, quando faz a sua reentrega ao Senhor, ele então conhece o grande perdão de Deus, a abrangência do perdão de Deus. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, ainda que tenhas imensos pecados, eu os lançarei nas profundezas do mar. Davi conhecia o perdão de Deus. E o texto de Davi diz: Senhor, aquele que conhece o teu perdão, ele vai passar a quê? Vai passar a temer-te. Mas este temor não significa medo. Sabem, há um texto muito conhecido, e vamos projetá-lo também esta noite, se possível. Está em Jeremias, no capítulo 31 de Jeremias. Gostaria de ler Jeremias, capítulo 31, versículo 3. É um texto muito conhecido, não é? Mas que fala da grandeza do amor de Deus, da imensidão do amor de Deus. De longe o Senhor me apareceu dizendo: pois que com eterno amor te amei, também com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. Com eterno amor te amei, com benignidade te atraí. Olhem só o amor de Deus. O amor de Deus é aquele que atrai as pessoas para si.
E quando Deus nos atrai, nós passamos a fazer a sua vontade, e isso é que é temer ao Senhor. E isso é que é temer ao Senhor. Eu trouxe hoje o livrinho outra vez. Eu vou pedir mais uma vez desculpa aos irmãos. Tenho que começar a pedir desculpa, porque os irmãos vão começar a pensar assim, vão começar a pensar que o pastor não tem outro livro do Espírito de Profecia a não ser o livro Caminho para Cristo. Não, irmãos, eu tenho todos os livros do Espírito de Profecia, graças a Deus tenho, e já os li a todos, e continuo a lê-los, mas eu acho que a simplicidade deste livro me traz um conforto especial que sempre desejo partilhar com os irmãos. E então este respeito é dito aqui a respeito do amor de Deus, quando deu o seu Filho para nos salvar. Reparem o que é que diz a nossa irmã White. Ela diz isto: mas este grande sacrifício não foi feito para engendrar no coração do Pai o amor para com o homem, nem para dispô-lo a salvar o homem. Quer dizer que o sacrifício que Jesus fez não foi para aplacar a ira de um Deus que estava muito zangado, que estava irado porque o homem tinha pecado, porque o homem é pecador. Não foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. É isso que Ellen White está aqui a dizer. E ela diz mais o seguinte: o Pai nos ama não em virtude da grande propiciação, mas sim proveu a propiciação. Por isso é que Ele nos ama. Olhem só, o Pai nos ama não porque Ele providenciou a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz. Mas diz aqui, Ele nos ama porque proveu a propiciação. É diferente. Ou seja, o amor de Deus já existia antes da propiciação. E diz aqui, este grande sacrifício não foi feito para engendrar no coração do Pai o amor para com o homem, nem para dispô-lo a salvá-lo. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou sempre o homem. E hoje eu quero dizer que Deus te ama sempre. Sempre, pastor. Mesmo quando eu faço coisas erradas, mesmo quando eu cometo ofensas e pecados, Deus me ama sempre. Então deixa eu dizer-te, Deus te ama sempre, mesmo quando tu fazes coisas erradas. Deus pode não tolerar aquilo que tu fazes, ou Deus não acha que aquilo que tu podes estar a fazer de errado é bom. Deus não fecha os olhos a isso. Deus não diz, olha, continua a fazer o que estás a fazer. Deus abomina o pecado, sim. Deus não é complacente com o pecado, é verdade que sim. Mas Deus ama o pecador, independentemente daquilo que estás a fazer. Deus continua a amar-te. Então, se Deus me ama tanto, se Deus deu o seu Filho e eu continuo a fazer aquilo que é errado em minha vida, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a ser ingrato para com Deus, para com quem tanto amor demonstrou por mim. E a ingratidão, meus queridos, para com Deus é ofensa contra o Espírito Santo. A ingratidão pelo amor de Deus é a ofensa contra o Espírito Santo. Mas há um texto na Bíblia que nós vamos projetar já de seguida, que nos ajuda a compreender muito bem
o que eu hoje estou a tentar transmitir à minha querida Igreja do Barreiro e provavelmente a outros queridos irmãos de outras igrejas que poderão estar a acompanhar-nos. Esse texto está em 1 de João, no capítulo 4 e no versículo 18. Reparem bem, o que é que diz ali? No amor não há o quê? Não há o quê? Medo, foi o que disseram. Ok, obrigado. Eu sei que noutras traduções está outra palavra em vez de medo. Noutras traduções diz no amor, aliás, no amor não há temor. Mas a palavra correta realmente é medo. Na minha tradução está medo. E por isso o texto é como os irmãos estão a ler. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo o castigo. E o que tem medo não é perfeito em amor. Olhem que texto realmente fantástico encontramos aqui. Olhem, se realmente o amor de Deus está em nossa vida, se nós reconhecemos a grandeza do amor de Deus, então não há medo. É o que João está aqui a dizer, não há medo. Depois diz, o amor perfeito lança fora o medo. O amor de Deus em nosso coração, derramado na nossa vida, lança fora o medo. Não precisas viver com medo, porque Deus lança fora esse medo. Diz que o medo tem consigo o castigo, ou a pena, a condenação. E o que tem medo não é perfeito no amor. Sabe, irmãos, eu um dia contei-vos aqui uma história, não vou repetir, uma história da minha infância, quando eu punha tampinhas de refrigerante nos pés para fazer penitências, porque tinha medo de ir para o inferno. Eu era um menino dos meus 11, 12 anos, por aí, e fui criado até os 16 anos como católico. Principalmente no período da minha infância, eu posso dizer que fui um católico praticante. E talvez na minha adolescência, depois, em certo período da minha adolescência, eu deixei de ser um católico praticante, mas continuei a ser católico. E aos 16 anos de idade eu conheci a Jesus através da sua palavra. E então tornei-me adventista do sétimo dia. Faço parte convosco deste maravilhoso povo que espera a vinda do Senhor. Sabem, queridos irmãos, eu andei na catequese e eu lembro da minha professora de catequese. Ela era uma pessoa de bom caráter, nós apreciávamos muito pela sua bondade, mas era uma pessoa muito rigorosa ao mesmo tempo. E então ela um dia estava a dar a sua aula de catequese para nós, crianças, e ela falava acerca do inferno. E naquele dia eu fiquei apavorado, irmãos, porque ela falou do inferno e descreveu o inferno de uma forma terrível, dizendo que havia ali um lago de fogo, e quem se portava mal, quem tinha pecados, lá estava o dono do inferno, que era o diabo, que tinha um tridente, e com aquele tridente ele empurrava as pessoas para dentro daquele lago de fogo. E eu fiquei aterrorizado com aquela explicação, irmãos, fiquei tão aterrorizado que naquela noite eu sonhei com o inferno. E sonhar com o inferno é terrível, irmãos. Eu sonhei que estava no meio das chamas. Eu sonhei que estava a sofrer e eu estava a gritar. E eu gritava e pedia socorro, e o socorro veio, e vieram os bombeiros com aqueles grandes carros, tanque, e começaram a tentar apagar aquele fogo, mas não conseguiam apagar o fogo. E eu no meio daquelas chamas, eu gritava, e eu estava cada vez mais encharcado de água que os bombeiros lançavam. E eu gritei tanto que a minha mãe e o meu pai ouviram-me gritar a sonhar.
e vieram a correr para o meu quarto. Me acordaram: filho, o que é que se passa? O que é que se passa, filho? Mãe, pai, eu estava no inferno. No inferno, filho. Irmãos, a minha cama estava toda alagada, mas não era por causa da água dos bombeiros. Os irmãos percebem porque que era. O medo era terrível. O medo de Deus. Quem pode viver com medo de Deus? Quem pode viver a pensar num Deus que coloca as pessoas, que tem prazer em colocar as pessoas no inferno, num lago de fogo que arde? Quem? Se você vive assim, você tem um conceito errado acerca de Deus. Porque Deus não é assim. E eu aprendi mais tarde realmente como é Deus. Temer a Deus não é ter medo. Não é isso que Deus te pede. Então o que é que Deus me pede? Vamos ler outro texto que vai ser projetado em Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13. Exatamente, está na tela. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames e que sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e que obedeças aos seus mandamentos e aos seus decretos, aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o teu próprio bem. Repararam no texto que interessante? O que é que o Senhor pede? O que é que o Senhor requer de ti? Senão que quê? Senão que temas ao Senhor. Senão que temas ao Senhor. E depois o texto explica então, e diz mais, que andes nos seus caminhos, que o ames. Que o ames porquê? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama ao ponto de te salvar. Que o sirvas com todo o teu coração. Não é um serviço por acaso, não é um serviço pela metade, é um serviço de todo o coração, com toda a tua alma. É esse o serviço que o Senhor deseja de nós, mas Ele não está impondo, Ele não está a obrigar, Ele está apenas a pedir. É isso que eu te peço, mas baseado em que é baseado o pedido de Deus? É baseado no seu grande amor. E então Ele diz que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. E há muita gente hoje a pensar que os mandamentos e os estatutos de Deus são uma carga pesada, que são para o mal do homem, são para agriulhar o homem, são para o aprisionar, para lhe tirar a liberdade. Os mandamentos de Deus, a base dos mandamentos de Deus é o amor de Deus. E por isso o Senhor diz aqui, se guardares estes mandamentos, isso é para o teu bem. E às vezes nós pensamos que guardamos o bem, os mandamentos, guardamos os mandamentos porque estamos a fazer um grande bem a Deus. Não, meus queridos, se eu guardar os mandamentos, eu não estou a fazer nenhum bem a Deus, eu estou a fazer bem a mim próprio. Essa é que é a questão. Eu estou a fazer bem a mim próprio. Porque Deus deu a lei para quem? Para Ele? Não, Deus deu a lei para o homem. E porquê é que Deus deu a lei para o homem? Porque Deus quer que o homem seja feliz. E eu duvido que alguém possa ser feliz sendo um transgressor da lei de Deus. Que alguém seja feliz acariciando o pecado, consentindo constantemente o mesmo pecado na sua vida sem o confessar. Essa pessoa não pode ser feliz. Ela pode dizer que é feliz, pode. Isso há muita gente por aí dizendo que é muito feliz, mas na realidade não o são, porque não sabem o que é felicidade, não sabem o que é servir o Senhor de todo o seu coração. Se soubessem o que é servir o Senhor de todo o coração, então sim, então seriam felizes. E Deus quer que eu seja feliz, e Deus quer que tu sejas feliz.
Então, o que significa temer ao Senhor? Eu resumiria, para chegarmos a uma conclusão esta manhã, em 3 aspectos o que é temer ao Senhor. Primeiro, é reconhecer o seu amor. Primeiro é reconhecer o seu amor. Isso é temer ao Senhor. Sabe, ao Salmo 139, eu acho que esse texto também vai aparecer aí na tela, Salmo 139, 14 a 16, em que o Senhor revela realmente o seu amor de uma forma extraordinária, quando Ele diz, olha, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas me são, ó Deus, ou quão preciosos me são, ó Deus, os teus mandamentos, quão grandes são as somas deles. Já vimos? Primeiro, reconhecer o amor de Deus. Deus conhece-te. Antes de tu existires, ainda estavas informe no ventre da tua mãe. Deus já te amava com um profundo amor. Deus já te amava. E mais, segundo aspecto, temer a Deus significa reconhecer a sua soberania. Deus é soberano. Ele pede-me isto. Ele pede-me aquilo. Deus é soberano. Ele pede o que quiser. Mas você acredite que aquilo que te pede é para o teu bem. Não é para o teu mal. Terceiro aspecto. Temer a Deus é reconhecer a sua grandeza. A grandeza de Deus, a grandeza do caráter de Deus, a grandeza deste universo que Deus criou porque nos amou. A grandeza deste mundo que Deus criou porque nos amou. Deus é grande em compaixão, Deus é grande em benignidade, Deus é grande em santidade, Deus é grande em amor, Deus é grande em lealdade, Deus é grande em justiça. Deus é sempre grande. E temer a Deus é reconhecer o seu amor, a sua soberania e a sua grandeza. E então, quando estas 3 coisas acontecem na vida do crente, então começamos a entender o que será a base para uma vida vitoriosa. E a base para uma vida vitoriosa está apenas em 2 aspectos que estão relacionados com estes 3 que há pouco mencionei. E quais são esses 2 aspectos? Primeiro, eu vou repetir, a base para uma vida vitoriosa é, primeiro, a nossa completa dependência de Deus. A nossa completa e total dependência de Cristo. Eu não terei uma vida vitoriosa se eu não depender infinitamente de Cristo. Se eu não sentir a minha dependência de Cristo. E a segunda coisa é, a base para uma vida vitoriosa, a segunda coisa é, que a sua vontade em nossa vida nos torna pessoas felizes. É a vontade de Deus em nossa vida que nos faz pessoas felizes. Eu era feliz quando era menino, uma criança normal, brincava com os outros meninos, mas tinha medo de Deus e não era feliz.
nós somos verdadeiramente felizes quando conhecemos a vontade de Deus. E esta é também a base para uma vida vitoriosa. Eu quero terminar hoje. Eu poderia chegar agora aqui ao final deste culto, desta mensagem, meus queridos irmãos que me estão aqui a ver, que me estão aqui a ouvir, aqueles que me estão a ver e ouvir em suas casas. Eu poderia simplesmente encher-vos hoje de perguntas. Perguntas para reflexão, como por exemplo, tu andas no temor do Senhor, tens a certeza disso? Tu tens andado nos caminhos do Senhor? E eu poderia continuar a apresentar aqui um rol de perguntas. Mas, meus queridos, simplesmente eu gostaria de terminar dizendo-vos que o maior exemplo de alguém que temia o Senhor era o próprio Senhor. Como é que é, pastor? Não percebi. O maior exemplo de alguém que teme o Senhor é o Senhor? É verdade. O maior exemplo daquele que teme ao Senhor é Jesus. Jesus foi o maior exemplo do que é temor a Deus. Jesus foi o maior exemplo. E sabem, queridos irmãos, eu disse que quem teme ao Senhor é feliz. E eu tenho aqui um textozinho muito breve, ainda do livrinho, que diz assim, a respeito de Jesus. Há muitas pessoas que pensam que Jesus não era um homem feliz, mas quem anda no temor do Senhor é feliz. E Jesus dependia do Pai. E diz aqui assim este texto, nosso Salvador era profundamente sério, intensamente zeloso. Reparem, Jesus era profundamente sério e intensamente zeloso. Ok? Mas, diz o texto, mas nunca sombrio ou enfadado. Nunca sombrio ou enfadado. Repararam? Jesus sim era uma pessoa séria, era extremamente zeloso, mas nunca sombrio, nem enfadado. A vida dos que o imitam revestir-se-á toda de fervorosos propósitos, experimentarão um profundo sentimento da sua responsabilidade. Entretanto, a religião de Jesus proporciona abundância de paz, não extingue o brilho da alegria, não restringe o gozo, nem tolda a fisionomia radiante e sorridente. Cristo não veio para ser servido, mas para servir. E uma vez que o seu amor nos domine o coração, havemos de seguir-lhe o exemplo. Queridos irmãos, Jesus é o maior exemplo, por isso ele era a pessoa mais feliz. E nós vamos terminar voltando ao texto que lemos no início, Salmo 112. Salmo 112, é o último texto que vai aparecer ali na tela. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Queridos irmãos, louvemos o nosso Deus. E porquê? Qual é a razão por que louvemos o nosso Deus? O salmista diz aqui, bem-aventurado, ou seja, feliz, feliz, o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Queridos irmãos, que eu e tu possamos ser esse homem que teme ao Senhor e que por isso diz louvado seja Deus, que tu e eu possamos ser esse homem que sente prazer nos mandamentos de Deus. E esta é a minha oração hoje, para mim e para vós, para a minha querida igreja. Amém.
Senhor.